Hey guys, how are you doing? Então vamos para a prática, tá, pessoal? Começando com frases como What's your name? Repeat. What's your name? Que significa qual é o seu nome? What's your name? Porém, no dia a dia a gente fala assim, a gente não fala What is your name? A gente junta aqui, ficando What's your name? Por que eu coloquei esse coelhinho aqui? Porque é a fala rápida, tá? Então imagina que é a pessoa apressadinha, um coelhinho falando What's your name? E aqui a pessoa mais devagarzinho. What is your name? E mais uma vez, pessoal, não tem problema de você ir falando devagar, porque a fala rápida vai acontecer de forma automática, tá bom? Então, mas é importante que você saiba. What's your name? Qual é o seu nome? E para todas as perguntas que a gente começa com qual é, what is, a gente responde com é. E é em inglês, por exemplo, qual o seu nome? What's your name? It is Christian. Ou seja, é Christian. It is Christian. Porém, conseguimos falar na forma rápida também. Então, ao invés de it is, vai ficar it's. It's Christian. Beleza. Então a gente viu que what is your name? Qual é o seu nome? E por que eu coloquei em negrito aqui o what's? Por quê? Vamos lá. Porque com essa estrutura a gente consegue fazer muitas outras frases, não é? Então, qual é, por exemplo, your email address? What's your email address? Ou seja, qual é o seu endereço de e-mail? E mais uma vez, para responder eu vou falar it's christian@gmail.com. Ou seja, christian@gmail.com. Vamos ver aqui como que fala o nome desses símbolos, né? O arroba, ponto e por aí vai. So, let's see. Arroba em inglês é at. Arroba. Ponto, dot. Repeat, dot. Tracinho, aquele tracinho que vai no meio, não é aquele traço que vai embaixo, tá? O tracinho que vai no meio é dash. Então, pro tracinho é dash. E para esse maior aqui embaixo, underscore. Underscore. Repeat. Underscore, tá? Ou seja, às vezes quando a gente vai colocar num e-mail, tem pessoas que colocam traço, né? Cris, traço, Belchior. Ou tem o Cris underline, que a gente fala de underline, pode ser também. Então, traço em inglês, tá? Esse tracinho que vem no meio é dash. Repeat, dash. E o traço que vem embaixo, maior, é underscore. Repeat. Underscore. Very good. Então, mais uma vez, nessa mesma ideia aqui. Já que a gente sabe que essa frase aqui, ó, what's your, quer dizer qual é o seu. E aí, imagina quantas frases você não consegue fazer só com essa estrutura, não é? Qual que é o seu número? Qual que é a sua cor favorita? Qual é o seu carro? Qual é o seu phone number? Ou seja, o seu número de telefone. Repeat. What's your phone number? What's your phone number? Ou seja, qual é o número do seu telefone? E aqui eu poderia dizer it's 075-9358-7486, tá? Se vocês perceberem como que eu falei os números aqui, o 0 eu falei O, como se fosse a letra O, não é? Eu vou voltar aqui para você ver, ó. Letra O, como que ela é pronunciada? O. Quando a gente vai falar números em sequência, normalmente o 0 vai ser falado como O ao invés de 0. Não tá errado falar 0, tá? Mas é o que vocês vão escutar. O. Ok?
Então agora você poderia me perguntar, então what significa qual é, né? What's your phone number? Qual é o seu número de telefone? What's your email address? Ou seja, qual é o seu endereço de e-mail? What's your phone number? Qual que é o seu número? What's your name? Qual é o seu nome? Por aí vai, né? Então você poderia dizer, what significa qual é. Porém, ele tem dois significados. Ele pode significar o que é também. O foco nessa aula vai ser com o significado de qual é, tá bom? Então vamos ver aqui mais algumas estruturas. Depois se preocupa aqui com o que é. Depois, em uma outra aula, a gente vai focar nesse outro significado, tá bom? Então, what's your phone number? Qual é o seu número de telefone? What's your nickname? Ou seja, qual é o seu apelido? What's your nickname? Repeat. What's your nickname? E aí eu poderia dizer, my name is Christian. My nickname is Chris. It's Chris. Então, se meu nome é Christian, o meu nickname, ou seja, o meu apelido, it's Chris. E agora eu pergunto para você em inglês, você me responde, tá? Em inglês. What's your nickname? Very good. Então, outras frases que a gente pode ver com what's. É ilimitado, tá, pessoal? Tem muitas, mas só para você ver a quantidade de frases que você consegue fazer. Então, vamos ver aqui outras frases com what. Ou seja, na verdade, é ilimitado, tem um tanto. Você consegue fazer várias coisas, né? Falando qual é ou o que é. Muitas coisas. Mas vamos ver aqui alguns exemplos. What's your mother's name? What's your mother's name? Qual é your mother's name? O nome da sua mãe. What's your mother's name? Repeat. What's your father's name? What's your father's name? What's your teacher's name? What's your teacher's name? E aqui eu poderia trocar para qualquer outra coisa, né? Então você viu que qual é o nome da sua mãe? Você vai usar mother, apóstrofe S, name. Father, apóstrofe S, father's name, teacher's name. E por aí vai, tá? What's your brother's name? O nome do seu irmão. What's your sister's name? O nome da sua irmã, né? Agora, uma pergunta muito comum, né, nos dias de hoje é What's your handle on Instagram? What's your handle? E o que significa handle, tá, pessoal? Handle, na verdade, é uma gíria. Vou colocar aqui como se fosse uma gíria, tá? E significa nome de usuário. Ou seja, se alguém te pergunta What's your handle on Instagram? Tá perguntando qual que é o seu nome de usuário no Instagram. On Instagram. E para as mídias sociais, tá? Tipo Instagram, Facebook, qualquer YouTube, a gente sempre vai usar a preposição on. On Instagram. What's your handle on Instagram? What's your handle on YouTube? E por aí vai, tá? Então vamos lá repetindo comigo. What's your handle on Instagram? Great. Great. Vou colocar a frase aqui, ó. What's your handle on Instagram? E aí eu poderia responder It's Belchior do inglês. It's Belchior do inglês. Na fala eu nem preciso de colocar o arroba, o at, tá? Mas quando eu vou escrever, normalmente para as mídias sociais começa com arroba antes, né? Então na forma escrita você pode colocar, na forma falada você pode falar direto. It's Belchior do inglês. It's Maria 123. Whatever, ok? Então agora vamos para um novo vocabulário. Vamos aprender palavras novas aqui, ó. New vocabulary, tá? Começando com noites em inglês, nights. Nights.
E daqui a gente já consegue ver, né? Não tem como mesmo a gente pegar a palavra e tentar adivinhar a pronúncia só pela forma escrita. O G aqui não é pronunciado, não é? Vou até colocar ele de cinza aqui para você ver que ele não vai ser pronunciado. Nights, nights. Como em inglês, how. How. E esse como aqui é de pergunta, tá? Quando você vai perguntar como que se faz isso? Como que faço para chegar no shopping? How, tá? So repeat. How. Very good. How. Soletrar em inglês. Spell. Spell. Então o verbo soletrar, na verdade, to spell. Soletrar. Repeat. To spell. Número de telefone. Phone number. Repeat. Phone number. Phone number. Momento. One moment. One moment. Great. Assinar. Sign. Ou to sign. Assinar. To sign. Chave em inglês. Key. Key. Quarto. Room. Room. Veja só a pronúncia aqui, tá? Não é de room, não. Mas um R enrolado. Room. 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 Great. Então agora, pessoal, a gente vai escutar um áudio, tá? Então quero que você preste bastante atenção. Não tem problema se não entender muita coisa. É para isso mesmo que a gente está aqui. Mas eu quero que você pense aí no final, anote o quanto que você conseguiu entender para você ir vendo a sua evolução. Tenho certeza que no fim da aula você vai ter entendido muito, mas muito mais. Então, listen carefully, ou seja, ouça atentamente. Listen carefully, okay? Let's do it. Welcome to Washington, D.C. What's your name? I am Ellen Barton. I'm here for 2 nights. And how do you spell your last name? B-A-R-T-O-N. And your phone number is? It's 212-555-7364. And your email address? It's ebarton99@all.com. Thanks. One moment. Please sign here. Okay. Thank you. This is your key. It's room 311. Oh, okay. Thank you very much. E aí, pessoal, como que foi? Foi fácil de entender? Foi difícil? Entendeu quanto aí? Uns 20, 30%? Anote ou coloca aqui nos campos dos comentários o tanto que você estava entendendo. E depois que a gente acabar a aula, eu quero ver aí o quanto que você já vai ter entendido, tá bom? Então vamos lá. A primeira frase, ele diz: Welcome to Washington, D.C. What's your name? Welcome to Washington, D.C. What's your name? Tá? E quem tá falando isso aqui é o Clark. Clark em inglês, em português significa atendente, tá? Clark. Clark. Welcome to Washington, D.C. Ou seja, bem-vindo a Washington, D.C. O que significa esse D.C., pessoal? Washington, D.C. é a capital dos Estados Unidos, tá? Então, de uma maneira bem grosseira, eu poderia dizer que esse D.C. aqui, o D.C., é como se fosse o nosso Distrito Federal, tá bom? D.C. Por isso que sempre vocês vão escutar em filmes, pessoal falando Washington, D.C. E aí ele vai e pergunta, o atendente pergunta para a pessoa, What's your name? Ou seja, qual é o seu nome? Welcome to Washington, D.C. What's your name? E agora é super importante que você vai praticando aí sua fala também, tá bom? Então bora lá? Welcome to Washington, D.C. What's your name? Great. E pessoal, um aviso, se você não assistiu a aula de introdução do módulo 2, depois dessa aula você volte lá
e assista. É uma aula super rápida aí, 2 minutinhos só. Porém, o que é importante é que eu deixei todo o material, a apostila de todo o módulo lá para você poder baixar ou imprimir, tá? Você vai ver que na apostila vai ter mais páginas ou até mais coisas do que eu tô trazendo aqui para você. Por quê? Porque eu sempre dou exemplos aqui dos nomes mais comuns da cidade, mas eu gosto de te dar aí já uma lista maior, mais completa para você ter aí nos seus estudos, tá bom? Lembrando que aprender inglês, aprender um idioma, não é só dentro da sala ou durante as aulas, mas você precisa também estar correndo atrás de informações, não é? Imagina só colocar o nome de todas as cidades ou todos os países que tem no mundo. Ia ficar aí horas só falando nomes de cidades e países, não é mesmo? Então é isso aí, pessoal. Não esqueça de ir lá na aula de introdução para você pegar o seu material, tá? Vamos para a segunda parte? Bora lá! I am Ellen Barton. I'm here for 2 nights. And how do I'm Ellen Barton. I'm here for 2 nights. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, tá? Ou seja, I'm Ellen Barton. E esse T aqui, é isso que eu quero falar com vocês. Por quê? Em alguns sotaques, tá? Isso aqui, eu não tô nem entrando em questão tipo de britânico, americano, canadense, australiano, não. Em sotaques dentro do próprio país, tá? Como nos Estados Unidos, por exemplo, pode ser pronunciada de várias maneiras. Uma das maneiras é o som de T, Barton, Barton, que é a maneira que a gente vai falar aqui na Inglaterra também. Então vamos escutar aqui como que ela pronuncia o nome dela, tá? Como que ela fala. Washington, D.C.? What's your name? I am Ellen Barton. I'm Ella Barton. I'm Ellen Barton. Essa é uma outra maneira de você estar falando o nome, tá? E ela é americana, então você pode ver aí que pode ser pronunciado de várias maneiras esse T. Pode ser com som de T mesmo, Barton, ou Barton, Barton. Para fazer esse som, pessoal, simplesmente imagina que o T não está aqui. Dê um espaço entre eles. Bar, dá uma pausa e Barton, Barton. É uma outra maneira que é bastante usada, não só nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos você pode tanto estar falando no Barton ou com som de T mesmo, Barton, tá bom? Aqui na Inglaterra também você vai escutar essas variações, ou seja, eu falo isso porque muitas pessoas ficam naquela neura, né, tipo de sotaque, e dentro de um só país existem vários sotaques, ou seja, não tem problema de você ter um sotaque aí para poder falar inglês, se você quer polir para falar mais parecido com um nativo, tudo bem, pode demorar muito tempo para isso acontecer de fato, tá? Porém, o importante é você passar a comunicação, ou seja, pode falar Barton ou Barton, tudo de boa. I'm here for 2 nights, ou seja, eu estou aqui for 2 nights, por 2 noites. Bora lá repetindo, I'm Ellen Barton. I'm here for 2 nights. I'm Ellen Barton. I'm here for 2 nights. Ok? E aí? I'm here for 2 nights. And how do you spell your last name? How do you spell your last name? O atendente fala, né? How do you spell your last name? Vamos escutar mais uma vez? 2 nights. And how do you spell your last name? How do you spell your last name? Vamos lá, repetindo. How do you spell your last name? A gente viu que how significa o quê? Como, não é? Do you spell? Você soletra. Como você soletra your last name? O seu último nome. So, let's repeat. How do you spell your last name? How do you spell your last name? E esse L aqui é um L mais enrolado, tá? Spell. Spell. Não bem spell. Não. Spell. A língua no céu da boca. Spell. How do you spell your last name? E aí ela vai soletrar. Bora lá? B-A-R-T-O-N. B-A-R-T-O-N. Ok? Então, quero que você preste atenção ela soletrando as letras do nome dela. A-R. Your last name?
B-A-R-T-O-N. Bora lá repetindo. B-A-R-T-O-N. E agora é super importante, eu quero que você pause a aula, tá? Pause a aula e soletre o seu nome. Para ficar mais fácil, você pode estar até escrevendo no papel aí o seu nome, o seu último nome, o seu nome, seu sobrenome e vai soletrando, tá? Faça esse exercício porque eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E nosso nome é algo que a gente tem que sempre estar soletrando para alguém, ainda mais a gente, por exemplo, brasileiro, por exemplo, não só brasileiros, tá, pessoal? Mas qualquer pessoa do mundo inteiro vai ter um nome que, às vezes, não tem como você saber como que soletra. E meu nome, por exemplo, para soletrar seria como? Vamos ver? C-H-R-I-S-T-I-A-N. Você vai praticar tanto, falar tanto, você vai conseguir fazer isso, soletrar seu nome rapidinho. C-H-R-I-S-T-I-A-N. E por aí vai, tá? Então, pausa aí e volta depois de você ter feito o treino com o seu nome, ok? Então, dando continuidade aqui, vamos ver a próxima fala. And your phone number is... And your phone number is... And your phone number is... Ou seja, e seu número de telefone é... And your cell phone is... Repeat. Very good. E aí ela vai falar o número de telefone, né? Bora lá ver. It's 212-555-7364. It's 212-555-7364. Então, coloquei aqui. Agora vai acompanhando com o áudio. It's 212-555-7364. Bora lá repetindo. It's 212-555-7364. Great! E pessoal, quando tem números assim em sequência, 3 vezes o 5, por exemplo, você poderia estar falando triple five. É uma outra maneira, tá? Ao invés de você falar 555, você vai falar triple five, que quer dizer triplo 5, ok? Triple five, 3 vezes o 5, right? Mesma coisa acontece quando é um número que tem 2 vezes repetido o mesmo número, tá? Então, poderia ser, se fosse 557364, eu poderia falar 212 double five, tá? Double five. Ou seja, 2 vezes o 5. E isso é muito comum, uma forma bastante comum sim de você estar escutando no dia a dia os nativos falando, tá? Então, 212-555-7364. Ok? Bora lá, dando continuidade. And your email address. And your email address. Ou seja, and your, e o seu email address. O seu endereço de e-mail, né? And your email address. Vamos escutar ele falando? 7364. And your email address. And your email address. Repeat. And your email address. E o seu endereço de e-mail? It's ebarton99@all.com. Quanto que você conseguiu entender disso, hein? Vamos lá, vamos fazer um exercício para essa aula. Vou voltar aqui novamente. E aí você escreve o e-mail que você entendeu, tá? Vou lá, vamos voltar mais uma vez. Já pega seu papel, já deixa preparado aí para anotar. Voltar mais um pouco. It's ebarton99@all.com. Vamos escutar mais uma vez? It's ebarton99@all.com. Ou seja, ela falou it's ebarton99@all.com, ok? So, it's quer dizer é e-button, ou seja, letra E. Em inglês, a gente fala som de I. E isso faz muita confusão, né? Porque no português I é I de igreja. Mas em inglês, a letra
E, né, é a letra E. E button. E a gente viu mais uma vez que o T aqui, ela deu uma pulada, tá? E button. E button. Aqui na Inglaterra tem uma cantora que com certeza você conhece, Adele, né? Adele. E ela tem esse sotaque, onde esse T aqui, na maioria das palavras, não são pronunciadas, tá, pessoal? Então, ficando como button. Aí eu coloco aqui o T de cinza para você ver que tem essa pausa. Até mesmo a palavra água, por exemplo, a gente poderia pular esse T. E algumas pessoas falam assim, alguns nativos, ao invés de water ou water, fica woa, sabe? É bem interessante, bem legal. E são coisas que você não vê aí normalmente, né? As pessoas falando sobre isso, mas é algo muito comum, tá bom? Então vamos lá. E-button 99 at all. E ela, na verdade, ao invés de ela falar all, acho que ela fala all. Acho que ela soletrou aqui. Deixa eu voltar para ver. It's ebarton99 at all. All, ou seja, ela não soletrou não, já falou direto. All at all.com. Vamos lá? .com. Great. 9 at all.com. Então vamos lá, soletrando. It's ebarton 99 at all.com. Veja como vai ficar mais fácil de entender agora. It's ebarton99 at all.com. Great. E aí, continuando a conversa. Thanks. One moment. Please sign here. Thanks. One moment. Please sign here. O clerk, ou seja, o atendente, fala, né? Thanks, mesma coisa de thank you, ou seja, obrigado. One moment, um momento. Please sign here. Por favor, assine aqui. Please sign here. Ok? So, vamos lá? Repetindo. Thanks. One moment. Please sign here. Por favor, assine aqui. Thanks. One moment. Please sign here. Okay. Thank you. This is your key. It's room 311. Beleza, e ela fala ok. E aí depois ele fala thank you, this is your key. It's room 311. Ou seja, obrigado, aqui está a sua chave. É o quarto 311. 311. E o 311 você poderia falar de várias maneiras, tá? 311, 311 ou 311. Ok? Thank you, this is your key. É o quarto 311. It's room 311. Vou voltar mais uma vez. Thank you. This is your key. It's room 311. Oh, okay. Thank you very much. Oh, ok. Thank you very much. Ou seja, thank you very much quer dizer muito obrigado, né? Tem outras maneiras de falar, não só o thank you very much, mas também thank you so much. É uma outra maneira de dizer também muito obrigado. Então agora, pessoal, vamos voltar o áudio, tá? A conversação entre essas pessoas. Você viu aí que eles estão em um hotel, não é? Tá pedindo a chave, o e-mail e tudo mais, está num hotel. E eu quero que você pense agora no que você estava entendendo antes e o quanto que você vai entender agora. Então, preste bastante atenção. Welcome to Washington, D.C. What's your name? I am Ellen Barton. I'm here for 2 nights. And how do you spell your last name? Barton. And your phone number is? It's 212-555-7364. And your email address? It's ebarton99 at all.com. Thanks. One moment. Please sign here. Okay. Thank you. This is your key. It's room 311. Oh, okay. Thank you very much.
Eu tenho certeza que deve ter ficado muito mais fácil de entender, por mais que você não tenha entendido tudo, tá, pessoal? Eu quero que você coloque aqui nos comentários abaixo quanto que você conseguiu entender dessa conversação agora, depois da gente ter destrinchado frase por frase, tá? E qual que é a ideia? Escuta várias e várias vezes, tá? É só assim que você vai conseguir melhorar a habilidade de entender, tá? O inglês, lembre-se que são 4 habilidades: a escrita, a leitura, a fala e o listening, ou seja, a habilidade de escutar, entender. Não adianta nada você estar bom aí na leitura, na escrita, sendo que você não consegue falar ou entender, tá? Então, faça esse exercício e vai repetindo comigo. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula. Take care!